Boa noite. Boa noite, Matheus. Está me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo, estou ouvindo. Beleza. Então vamos lá, né? O pessoal vai Tá entrando ok aos a poucos. imagem? Ok. A gente vai introduzindo aqui, o pessoal entra aos poucos mesmo e depois a gente disponibiliza a gravação. O pessoal está entrando aí, ó. Boa noite quem está entrando. A gente vai falar hoje sobre história de Israel com o professor Matheus. Ele é formado em História, mestrando em História Antiga e Medieval, não é isso, Matheus? Isso, é. E a sua pesquisa é sobre os reinos de Israel e Judá, né? Então entra aí um pouco no campo bíblico também, mas no campo da história é muito interessante esse assunto e as pessoas têm muitas dúvidas se a história confirma a Bíblia e vice-versa, né? E E se a Bíblia tem a finalidade de contar realmente uma história, né, no sentido historiográfico da coisa, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar. E a gente recebeu algumas poucas perguntas durante a semana, mas a gente vai conduzindo aqui de forma histórica mesmo, né, talvez cronológica, falando da primeiro, uma introdução por que seria importante estudar a história de Israel, nós como cristãos, né? Uma coisa já é óbvia que faz parte do nosso Antigo Testamento, é a nossa herança de fé, né? Mas eu queria que você falasse se é Uhum. importante estudar a história de Israel, que isso tem a ver com os cristãos. Então, primeiramente, boa noite. Agradecer ao professor Márcio pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha pesquisa, né? Como o professor falou, eu sou bacharel em História. O meu TCC foi sobre o Êxodo. Trabalho no mestrado. Na verdade, eu fiz uma especialização em História Antiga e Medieval na UERJ. Agora eu estou no mestrado, né, também na UFJF, falando sobre Israel e Judá. E também iniciei uma graduação em Ciências da Religião e uma especialização em Ciências da Religião. Então, eu acho que dentro da questão da teologia, né, eu acho que a Bíblia ela tem uma função assim, primordial, né, porque a Bíblia ela é entendida como uma das formas, né, da forma como Deus se deu a conhecer por meio da revelação. E se tratando do Antigo Testamento, também do Novo, né? A gente tem que entender uma coisa que eu às vezes gosto de falar, quando eu tenho oportunidade, de que Deus ele age, mas ele age a partir de um contexto histórico, a partir de um lugar, a partir de uma situação. E os textos bíblicos, eles foram escritos dentro de um contexto histórico específico, né? E cada texto bíblico foi escrito dentro do seu contexto histórico. Então, para entender, né, o que o texto bíblico diz, é necessário entender o contexto em que ele está inserido, para que não aconteça confusão, né? Porque muitas vezes acontecem interpretações deturpadas de alguns textos por falta desse conhecimento, né? Então, eu acho que entender, estudar a história de Israel é compreender um pouco a origem desses textos, aonde que eles se inserem, a origem dessas tradições, aonde que elas também se inserem, enfim. Eu acho que é um pouco por isso. E trazendo para a questão, né, como o professor me perguntou, a importância para nós cristãos, eu acho que eu já falei uma questão, né, porque nós temos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, e isso que eu disse também se aplica ao Novo. Deu uma travada aí no seu. Como é que é? Deu uma travada aqui, mas pode falar. Travou? Né? Mas, mas eu acho que o objetivo nosso como cristão também é entender como que Deus até se manifesta na história, né?
Eu às vezes falo muito que o, historicamente falando, os reinos de Israel e Judá, dentro do contexto ali do Levante, né, do Crescente Fértil ou da Palestina, chame como quiser, eram reinos insignificantes, reinos minúsculos, né? Mas, historicamente falando, economicamente falando, né, e viveram sempre à sombra dos grandes impérios, seja no sul, o Egito, seja no norte, a Babilônia ou a Síria, né? Mas Deus quis usar desse povo para se revelar, né? Então, eu acho que isso também tem uma grande importância para nós, de vermos como que Deus ele usa de meios assim surpreendentes, né, para se manifestar. Um pouco disso. E nós, como cristãos, cremos que a fé no Deus verdadeiro, Deus único, veio dos hebreus, né? Veio dos judeus, que veio dos hebreus, e é essa história contada na Bíblia. Mas, falando em história, a história da Bíblia, ela é a única fonte historiográfica sobre a história dos hebreus, dos judeus. Como é que é essa pesquisa histórica aí? Então, historicamente falando, existe até um debate muito grande. Até o primeiro capítulo da minha dissertação eu vou trabalhar sobre isso, né? Falar, escrever sobre a história de Israel é simplesmente parafrasear a Bíblia, né? Durante um tempo, muitos autores pensaram que sim, era somente tirar os textos maravilhosos, né, as narrativas que contavam coisas maravilhosas, como a abertura do mar, ou, enfim, o maná, era tirar isso e o resto, e tirar essas partes maravilhosas e contar o resto, principalmente no que tange as monarquias, né, Israel e Judá. Mas hoje se sabe que existem outras fontes, escassas é verdade, porque tem textos assírios que falam de Israel. E também uma coisa que eu queria até falar, professor Márcio, que às vezes, assim, quando a gente fala história de Israel, né, a gente está falando num sentido de generalização, né, falando de Israel e Judá, a gente acaba usando o termo Israel para se referir aos dois. Mas, ultimamente, dentro da crítica acadêmica, né, se tem muito usado somente o termo, se tem muito usado o termo Israel e Judá, história de Israel e Judá, para salientar a diferença entre um e outro. Então, assim, tem muito mais fontes extra-bíblicas sobre Israel, porque, como eu falei, Israel e Judá eram dois reinos insignificantes, assim, entre aspas. Mas dos dois, Israel era o mais rico, o mais próspero, e as fontes assírias falam mais sobre Israel que sobre Judá. Né? Israel era conhecido internacionalmente, digamos assim, como Casa de Onri, né? Que Onri foi o primeiro rei, depois de Saul, né, logicamente, mas foi o primeiro rei de Israel. Então, a dinastia de Onri foi tão importante que ficou conhecida internacionalmente como Reino de Onri, o Reino de Israel. Né? Então, tem vários textos assírios que falam sobre a Casa de Onri. E também tem alguns textos que falam sobre Judá, se referindo a Judá como sendo casa de Davi. Né? Então, assim, principalmente quando textos que falam sobre o exílio, igual tem textos assírios de Sargão II, que falam sobre o exílio assírio, né, de Israel. Tem alguns textos babilônicos que falam sobre o exílio de Judá na Babilônia, mas são textos muito escassos, né? Assim, a maioria dos textos que falam sobre Israel e Judá estão na Bíblia, né? Então, se tem um trabalho muito forte em questão de conciliar, né? Será que as duas fontes trazem o mesmo conteúdo? Será que a Bíblia traz um conteúdo e as outras fontes trazem outro conteúdo? A gente pode tratar um pouquinho disso, né? Eu até pensei ao longo, né, enfim, da nossa conversa, trazer alguns exemplos e Sim, mostrar, né, alguns textos parecidos, né, entre alguns textos é, extra-bíblicos e alguns textos bíblicos. é importante. Agora, mas tem um outro problema que às vezes as pessoas não se dão conta também, que pesquisar história na Bíblia, a gente tem aquela tendência de pegar lá no começo do Gênesis até o fim do Antigo Testamento e achar que é uma história contínua. Então seria interessante Uhum, falar também da escrita da Bíblia, da cronologia da escrita e quais são, inclusive, os estudos e as teses sobre
a datação da Bíblia, né? Quando ela foi escrita, qual parte, enfim, falar um pouco sobre isso, porque se a gente busca na Bíblia uma história contínua, de acordo com a ordem dos livros bíblicos, a gente vai se confundir muito, né? E se a gente pensa Sim. também que foi tudo escrito ou por uma pessoa só, ou de uma vez só, ou de uma época só, aí a confusão só aumenta, né? Então, você poderia comentar sobre isso, sobre a questão da redação bíblica. Então, eu acho que essa questão ela é muito assim importante, né? Principalmente para quem estuda academicamente, mas também para quem é um apreciador da Bíblia, não necessariamente de uma forma acadêmica, né? Se a gente pega a Bíblia, o Antigo Testamento tal como ele está hoje, né? A gente tem lá o início no Gênesis, depois tem o Êxodo, e quando a gente vai lendo, se passa a ideia que foi uma coisa cronológica, né? Primeiro aconteceu logicamente, né? A criação, depois vieram os patriarcas pré-diluvianos, e depois veio o dilúvio, depois os patriarcas pós-diluvianos, Abraão e etc. Só que, em questão da redação, a gente sabe que, primeira coisa, primeira informação, né? Cada vez mais se tem defendido a tese de que a escrita só surgiu em Israel e em Judá, primeiro em Israel, depois em Judá, a partir do século oitavo antes de Cristo. Então, a escrita ela começou a existir no século oitavo antes de Cristo e muito se tem debatido, mas existem teses que dizem que os primeiros textos bíblicos a serem colocados por escrito, e quando eu digo aqui, não é o texto completo, né? São só fragmentos, ou são só partes de histórias, foram textos relacionados ao ciclo de Jacó. Porque o patriarca Jacó é um patriarca do norte, é um patriarca de Israel, não de Judá. Depois ele até passou a ser empregado por Judá, mas no primeiro momento ele era um patriarca de Israel. Então, a gente tem essa questão de que a escrita só surgiu em Israel, né, e depois Judá, no século oitavo a.C. E quando a escrita surgiu, não se tinha essa preocupação de falar, olha, Javé, o nosso Deus, é o Criador, Gênesis, não. O texto do Gênesis, quando fala aqui também o capítulo 1 e 2, né, que conta a história da criação, muitos historiadores dizem que é um texto exílico, ele foi um exílio. Então, assim, século VI antes de Cristo, século V antes de Cristo. Entendeu? Então, assim, tem várias cronologias bíblicas, tem até um livro que eu até indico, que é um livro de um teólogo americano, que até faleceu recentemente. O nome dele é Norman Gottwald, né? Acredito que o professor Márcio deve conhecer, ele deve ter lido alguma coisa dele na teologia. Ele tem dois livros assim célebres, né? O primeiro o mais célebre de todos, é As Tribos de Ave, né? Esse texto dele ele fala um pouco sobre a questão das tribos e o processo de conquista de Canaã. E o segundo livro é um livro onde o nome do livro é Introdução Socioliterária à Bíblia Hebraica. E nesse livro ele faz uma proposta de cronologia, mostrando quais seriam os primeiros textos a terem sido escritos. Hoje se sabe que provavelmente os primeiros textos, de uma forma assim mais geral, né, a serem escritos foram os textos, como eu falei, do ciclo patriarcal de Jacó e alguma coisa relacionada a Davi, mais ou menos por aí, né? Mas a escrita grossa no sentido de textos longos, livros, isso só foi surgir bem depois, porque no início, lá no século VIII, a escrita ainda era uma coisa muito inicial em Israel e Judá, e eles não tinham mecanismos para escreverem livros assim enormes, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, porque também tem uma outra coisa, né, que a gente também tem que ter a ideia de que muitas vezes não, na maioria das vezes, né, quando o texto foi escrito, a história que ele remete já havia se passado há muito tempo atrás, né? Então, vamos supor, dar um exemplo aqui. Quando o texto sobre a vida de Jacó, os textos sobre a vida de Jacó, por exemplo, foram escritos no século VIII, século VII, né? Então já havia se passado muito tempo do período onde supostamente Jacó teria existido, né? Então, isso também tem que se levar em consideração dentro de uma análise, porque muitas vezes os textos eles dizem mais sobre o período em que eles estão sendo escritos do que sobre a história que ele pretende contar, no sentido
olhando para trás, né? Então isso também tem que ser levado em consideração quando nós formos estudar, né, a história bíblica, a história de Israel e Judá. E inclusive frisar que os próprios livros inteiros, por exemplo, o Gênesis inteiro, o Êxodo inteiro, ele não foi escrito inteiro, né? Ele foi juntado, né? Pedaços, tradições. Por isso, às vezes, aparecem divergências de questões até históricas, geográficas e de interpretação teológica também, né? Nesse sentido, a gente podia tratar de uma história mais ou menos cronológica, né? Partindo dos patriarcas, né? Já que os reinos Uhum. Israel e Judá contaram a história dos patriarcas, né? De onde veio esse povo, né? Aí então surgem as histórias das origens. E qual seria uma história mais próxima da realidade desses patriarcas? Tem como saber isso? Então, hoje em dia, assim, muito se fala sobre essa questão, em que sentido? De que Jacó, como eu disse, era um patriarca do norte, né? Assim, a primeira, por mais que assim, hoje a gente vê na Bíblia de uma forma assim, Abraão primeiro, Isaac depois e Jacó por último. Se tem hoje a impressão de que o primeiro conto patriarcal teria sido de Jacó, né? Então, o patriarca mais antigo seria Jacó, né? Então, assim, o personagem Jacó histórico pouco nós sabemos, né? Porque teoricamente Jacó teria existido no século XV, século XVI antes de Cristo, e a história dele foi colocada por escrito no século VIII, e não a história toda, como eu disse, fragmentos dela. Então nós temos 8 séculos aí separando uma coisa da outra. Seria, por exemplo, né, só a título de comparação para quem está nos ouvindo entender, seria, por exemplo, olha, a colonização do Brasil aconteceu em 1500, né? E aí, 500 anos depois que a história da colonização fosse ser colocada por escrito. Então, assim, seria uma coisa um pouco difícil, né? Porque a tradição oral, ela existe, ela é forte, mas tem sempre aquela coisa, né? De quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, tem as percepções da tradição. Às vezes, um grupo social específico lembra de uma determinada questão da tradição, outro grupo lembra de outra questão. Por isso que, às vezes, eu não sei se o leitor, se a pessoa que está nos ouvindo agora já teve essa percepção, mas porque quando a gente lê o Gênesis, por exemplo, a gente vê algumas histórias quebradas, né? Por exemplo, Jacó estava fazendo tal coisa, no capítulo 30, por exemplo. Aí no capítulo 31 é uma história totalmente diferente que aparentemente não tem relação com o capítulo 30. Por que isso acontece? Porque são duas tradições diferentes, são dois textos que, quando foram escritos, o que escreveu o que hoje é o capítulo 30 não sabia da existência daquele que estava escrevendo o que hoje é o capítulo 31, entendeu? Então, assim, porque depois isso foi juntado, mas no momento que foi escrito, não se sabia. Eu até tenho um programa que eu gosto muito, que passava na Rede Vida, chama Páginas Difíceis da Bíblia, com o padre Fernando Cardoso. Não sei se o professor Márcio já assistiu. E tem uma fala dele sobre o Gênesis, sobre o capítulo 1 de Gênesis, que ele fala assim: quando o autor quando o autor do capítulo, do que hoje é o capítulo 1 do Gênesis, estava escrevendo aquele texto, ele nunca ia imaginar que estava escrevendo o início de um livro. Ele não imaginava isso. Então, a mesma coisa, quando se estava escrevendo a história de Jacó, por exemplo, ele nunca se ia imaginar que ia ter um livro sobre Jacó e tal. E por aí vai em relação aos outros patriarcas. O patriarca que nós conhecemos menos é Isaac, né? Porque a tradição de Isaac é a menor, né? Isaac é meio que uma ligação entre Abraão e Jacó. E Abraão é um patriarca de Judá, né? Patriarca do sul. Então, quando a gente for pegar o mapa, como que a gente sabe? Talvez algumas pessoas estão se perguntando, mas como a gente sabe que Jacó era do norte e Abraão era do sul? É simples, é observar o espaço geográfico de atuação do patriarca. Jacó atuou muito no norte, em Betel, Manaim, Funael. É porque a gente não está com o mapa aqui, mas se a gente fosse pegar o mapa, eu poderia mostrar que
que esses lugares eram todos no norte, todos em Israel. Abraão, ele já atuou mais no sul, em Hebrom, Bersabeia, estão todos no sul, estão todos em Israel. Mas aí fica a grande pergunta, né? Por que Abraão tem uma supremacia sobre Jacó nos textos bíblicos, tal como está hoje? Porque, por mais que a escrita tenha se iniciado em Israel, quem modelou a Bíblia foi Judá. Então, quando Judá modelou a Bíblia, Judá colocou o seu patriarca, Abraão, com supremacia sobre Jacó, que era o patriarca de Israel. Se tivesse sido Israel a modelar, né, teria sido o contrário. Mas como na história não tem si, né, foi assim que aconteceu. Então, sobre os personagens históricos, Abraão, Isaac e Jacó, pouco dá para a gente falar, né, pouco. Como eu falei, a gente consegue estabelecer muito mais questões sobre o momento em que o texto foi escrito, em relação a esse caso, né? Cada caso é um caso, mas nesse caso específico dos patriarcas, a gente consegue estabelecer, a gente consegue extrair mais informações dos textos do momento que foi escrito do que da história que ele pretende contar. Eu tô com... Desculpa, eu tava Aí, com o microfone desligado. eu pensei que tivesse caído. Tava falando e me perdi. Eu tava falando que os próprios nomes dos personagens bíblicos nos dão algumas ideias de que podem ser muito bem nomes, não é pejorativamente que eu vou falar isso, mas são nomes fictícios para indicar uma tradição. Por exemplo, Abraão, né? É o pai, né? Tanto Abrão quanto Abraão, aquela história do pai, né? Então é o patriarca, né? E agora fugindo até um pouco da história, mais para a teologia, o Adão, a mesma coisa. Quem sabe o nome de Adão? Não, Adão é homem. Então, assim, as próprias tradições vão colocando esses nomes, esses apelidos, né? Como uma forma de dizer, não, existiu uma pessoa. A gente não tem muita ideia do que ele fez, mas a gente ouviu falar que ele andou por aí, etc. Né? É um pouco essa questão da tradição oral, né? Sim. Isso é importante para entender a Sagrada Escritura, a tradição oral, né? Muito importante, porque, como eu falei, os textos, na maioria das vezes, eles foram escritos muito tempo depois. Se a gente for pegar um exemplo dos evangelhos, talvez o professor Márcio pode até falar com mais propriedade do que eu nessa questão. Mas os evangelhos, eles foram escritos assim, 30, 40 anos assim, depois Sim. da morte de Jesus, né? Mais ou menos. Então, assim, se de 30 a 40 anos já tem uma disparidade grande, você imagina 800 anos, entendeu? Então, assim, é muita coisa. Na antiguidade, né? a gente pode se questionar e é fácil de entender. Por que não escreviam essa história? Ora, havia uma dificuldade de escrita e não havia essa preocupação moderna de registrar as coisas. E esses registros, como você disse, Sim. aí vieram justamente na época da monarquia, né? Da monarquia. Porque há toda uma estrutura, uma burocracia, e há gente para escrever, né? Então se começa a escrever. Agora, lá atrás, os patriarcas, não havia essa questão, né? Não havia essa preocupação. Mas para a gente avançar um pouco no assunto, a gente podia passar dos patriarcas para as primeiras tradições mais antigas. Seria o quê? Seria a tradição do Êxodo? Ou tem alguma coisa importante para trás? Sim, assim, em relação ao Êxodo, né, como a gente está falando de tradições, assim como a tradição de Jacó é uma tradição do norte de Israel, a tradição do Êxodo também é uma tradição de Israel. Ah, Mateus, como você sabe disso? Porque, assim, é um pouco complicado, mas eu vou tentar resumir, né? Os primeiros textos proféticos que nós temos por escrito de Israel são os textos de Amós e Oséias.
profetas Amós e Oséias. E esses textos proféticos, eles se referem muito ao Êxodo. Falam, né? Por exemplo, lá em Amós fala, né? Eu te reconduzirei ao deserto, né? Em Oséias fala isso. Então, assim, o Êxodo também é uma tradição do norte, né? Existe todo um debate em torno do Êxodo, um debate historiográfico mesmo. Até esse livro que eu citei há pouco, né? As Tribos de Yahvé, do Norman Goodwin, ele até faz um pouco esse debate, né? Em relação a quem seria o grupo do Êxodo, quem seriam os refugiados, né? Mas, assim, muitas dessas tradições a gente tem que entender como tradições. Porque, como eu falei, são textos assim que, historicamente falando, são um pouco difíceis de sustentar, né? Mas são textos assim que têm uma importância no quesito tradicional muito importante, porque são esses textos, Patriarcas, Êxodo, são os textos formativos de uma identidade cultural, religiosa, que foi a identidade de Israel e Judá. Então, assim, eles têm uma grande importância, né? Esses textos tinham a função de quê? De falar o quê? Olha, da onde nós viemos? Para onde nós vamos? Então, nós viemos lá, igual teve uns 3 ou 4 domingos atrás, a liturgia, a primeira leitura, né? Era uma leitura do Deuteronômio, falando, meu pai era um arameu errante, né? E tudo. Que vivia, que foi levado ao Egito, né? Ou seja, nesse texto está a consciência histórica. Olha, o nosso pai era um arameu errante. Quem que é o arameu errante? É Jacó, né? Que foi para o Egito, lá ele ficou preso, e aí os filhos dele vieram, depois Deus libertou. Ou seja, da onde nós viemos? Jacó, entendeu? Mas esse texto é um texto que de Israel, não de Judá. Por quê? Porque é um texto que fala, nós viemos de Jacó, não de Abraão. Se fosse um texto de Judá, seria nós viemos de Abraão, né? Mas, enfim, essas tradições, elas são importantes para mostrar para nós, né, um pouco disso. Olha, eles se questionavam, de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Hoje também nós fazemos isso toda hora, né? Muitas pessoas identificam que o brasileiro tem uma certa crise de identidade cultural e nacional, e toda hora a gente está voltando, né? Opa, da onde nós viemos, quais são nossas origens? Toda cultura tem isso, nós também, né? E com Israel e Judá não era diferente. Essas tradições, elas servem um pouco para responder essas demandas, né? Culturais que eles tinham na época. E sem deixar de dizer, logicamente, que aí o professor poderia falar até melhor do que eu, do valor teológico dessas narrativas, né? Que aí, né, nem se fala. Olha, chegou, ao mesmo tempo que você falava, o Léo pergunta se poderia falar das tradições javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Uhum. Então, como é que é o nome do rapaz que perguntou? Desculpa, só para eu... Léo. Léo. Então, Léo, o que acontece? Essa tradição, essa questão aí dos códigos, né? São os códigos do Pentateuco. Javista, eloísta, sacerdotal e deuteronômico, né? Ele foi uma teoria formulada por um teólogo chamado Julius Wellhausen, é um alemão, né? E ele formulou essa teoria no século XIX porque se teve a ideia de que... Porque até então, e até algumas... O professor Márcio já deve ter ouvido isso, né? Se tem uma percepção que quem escreveu o Pentateuco teria sido Moisés. Uma teoria assim, muito, muito famosa, né? Até hoje tem algumas pessoas que defendem. Mas essa teoria do código documental, né? É uma teoria que veio para quebrar isso. Então, se formulou a ideia de que 4 fontes teriam formado o Pentateuco, né? Então, teriam algumas fontes, as fontes que chamam Deus de Javé seriam as fontes javistas, as fontes que chamam Deus, que o nome de Deus aparece como Elohim, seriam a fonte eloísta. Os textos mais voltados para os sacerdotes, livro de Levítico, ali tem algumas partes de Números também,
que fala sobre como o trato do culto, a forma ali de lidar com o tabernáculo, seriam textos sacerdotais, ou seja, escritos por sacerdotes, e teria a fonte deuteronomista mais presente em outros textos também, mas principalmente presente no livro do Deuteronômio. Só que essa teoria aí, ela já caiu por terra, porque, enfim, são várias questões. Porque, por exemplo, até então se acreditava que a fonte javista teria sido escrita em Judá, enquanto a fonte eloísta teria sido escrita em Israel, né? Mas, assim, eu não vai dar tempo de eu explicar assim, profundamente, para não ficar muito longo, né? Mas, assim, hoje se tem a percepção de que essa teoria caiu por terra, né? Hoje se sabe, sim, que existem textos no Pentateuco que são textos sacerdotais, sim, e textos deuteronômicos, né? Nem o termo certo não seria nem deuteronômico, seriam textos deuteronomistas. Só que os textos deuteronomistas, eles pegam Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Esses livros que eu falei fazem parte da chamada história deuteronomista. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um livro muito bom, que o nome do livro está em português, um livro de 2008, escrito por um teólogo francês chamado Thomas Homer, que o nome do livro é A Chamada História Deuteronomista, onde ele mostra de uma forma mais aprofundada essa questão da historiografia deuteronomista, que eu também trabalho na minha dissertação, né, mas, enfim. Mas para responder diretamente a sua pergunta, essa questão da teoria documental, já vista, eloísta, sacerdotal deuteronômico, ela caiu por terra. Hoje em dia, poucos defendem essa tese. Mas a gente vai continuar ouvindo isso por algumas décadas ainda, né? Porque, assim, foi uma pesquisa muito séria, né? Mas assim, tentou enquadrar, fazer o mesmo que fizeram com Moisés, né? Antes o Pentateuco era todo de Moisés. Agora ele é desses 4. Mas quem pode dizer que não tem mais de 4? Ou que tal texto Sim. que parece javista é realmente javista, se é do norte, se é do sul, se é de onde seja, né? Então foi assim, foi uma forma de identificar, né, extratos de textos, mas como teoria documental assim é muito difícil de se provar, né? E você está dizendo aí que já caiu, né? Mas as nossas Bíblias católicas atuais, quase todas nas notas lá do Pentateuco sempre citam alguma coisa disso. Pelo menos javista e eloísta estão sempre falando. Enfim, mas e a história tem trabalho sobre isso, né? tem Se, muito. assim, se o Léo quiser, né? Existem trabalhos sobre isso, assim. São trabalhos exegeses, são uma coisa meio difícil, né? Mas, assim, igual o professor está falando. Eu acho que essa teoria documental, ela teve o seu lugar no século XIX. Em que sentido? Para quebrar essa história de que Moisés escreveu o Pentateuco. O lugar dela foi esse. Só que ela em si apresenta problemas, né? Mas ela teve o seu lugar nesse sentido, né? Apesar de que hoje em dia ainda existem grupos mais fundamentalistas, é verdade, que defendem a escrita mosaica do Pentateuco, né? Mas como eu falei aqui, a escrita em Israel e Judá, ela só surgiu no século VIII. E Moisés teria existido, né, lá no século XI, século XII. Como que 4 séculos antes da escrita surgir, Moisés escreveu o Pentateuco? Não faz sentido. Então é mais ou menos por aí, essa questão. Deixa eu comentar um pouco sobre isso, porque esses grupos que surgem de novo, assim, reafirmando a autoria mosaica do Pentateuco, eles se baseiam numa nota da congregação do Santo Ofício, né? Que agora é Congregação para a Doutrina da Fé, em que perguntaram, eu não lembro a década, mas foi no século passado, aquelas perguntas que se enviam, né, para Roma responder. O Pentateuco foi escrito por Moisés? A resposta da congregação foi sim, só isso. Aí é o modo que eles fazem, né? Eles têm perguntas para responder, eles respondem sim ou não. Mas isso gerou um debate depois, né? Como sim?
Porque sim. Então, atualmente se explica isso, né? A gente pode achar documentos de papas depois, pronunciamentos que tocam nesse assunto, né? Falando que não quer dizer que Moisés pegou a caneta e escreveu aquele tanto de livro, né? Que a gente tem que falar também que não eram livros, né? Eram rolos, pergaminhos, papiros, uma coisa impossível de uma pessoa só fazer, ainda mais naquela época. Se a igreja aceita que sejam, o Pentateuco todo tem uma tradição, é isso que a gente está falando aqui. Tem uma tradição que remonta às tradições ancestrais dos patriarcas, entre eles Moisés, né, que foi o grande codificador da religião dos hebreus, né? Poderia, inclusive, você comentar um pouco sobre Moisés, né? A gente falou dos primeiros patriarcas, mas não chegou em Moisés. Quem foi Moisés? O que que ele tem de história? Então, é a mesma questão que eu falei em relação aos patriarcas, eu digo sobre Moisés. O personagem Moisés, pouquíssimo se sabe, né? Tem até um conhecido meu, que é lá da Unesp, que é a Universidade Metodista de São Paulo, que defendeu a dissertação não, desculpa, a tese de doutorado dele, acho que foi semana passada, sobre a figura de Moisés. Eu ainda não li, para ser sincero, né? Então eu não posso falar assim. Mas quem quiser, o nome dele é Rogério, professor Rogério Souza. E ele aborda um pouco dessa figura. Como eu estou falando, pouco se sabe sobre a figura de Moisés histórica, né? Porque, como a pessoa está falando, por exemplo, ainda nesse assunto sobre o Pentateuco, né? Quem se escreveu, se não escreveu, porque o Pentateuco, e aí mais uma vez a teoria documental lá do século XIX tem o seu valor, porque o Pentateuco ele é rodeado de tradições, como eu falei, né? Você tem um exemplo, né? Mas posso citar outros, né? Você lê um texto, por exemplo, no capítulo 15 você lê um texto, aí você lê um outro texto no capítulo 16 e parece que o 15 e o 16 não estão conectados. Um fala uma coisa e o outro fala outra. Então, assim, e só aí dá para ver que o 15 e o 16 são de tradições diferentes, são de momentos diferentes. Então, como pode ter sido uma única pessoa escrever? Entendeu? Aí, sobre Moisés, sobre a figura Moisés, existem várias tradições, porque vários grupos, né, quiseram, digamos assim, escrever sobre o seu próprio Moisés. Então, quando a gente lê ali o texto bíblico, a gente vê um Moisés sacerdote, oferecendo sacrifícios pelo povo e tal. A gente vê um Moisés líder político. A gente vê um Moisés profeta. Né? A gente vê um Moisés tal como um rei, muitas vezes. Etc. Então, assim, cada uma desses pontos de vista são frutos de tradições específicas. Então, extrair o histórico disso é muito difícil. Extrair, olha, Moisés foi isso, foi aquilo. É muito difícil. É uma coisa, é um trabalho assim, não vou dizer que é impossível, né? Mas assim, um trabalho dificílimo de fazer. Extrair a figura do Moisés histórico, digamos assim. Talvez Assim, em relação aos patriarcas, e aí Moisés. Não pode falar. talvez mais forte do que Moisés como tradição seja a tradição do Êxodo, né, que a gente começou a falar, né, assim, que um povo que saiu de um lugar e foi para outro, né? O Êxodo é isso, é sair de um lugar para outro. Então, Abraão saiu lá da terra de Ur, Moisés saiu do Egito, né? Inclusive o nome Moisés é um nome egípcio, né? Então são essas tradições. Sim, tem isso. Sim. Parece que esse povo, o povo que a gente chama de hebreu, a gente podia até comentar sobre esses nomes, né? O que que é hebreu, o que que é judeu, o que que é semita, né? Porque são tradições que Sim. remontam a personagens, né? Ou a nomes. E essa tradição do Êxodo, você podia continuar com isso.
Eu acho que igual, o termo Hebreus, por mais que ainda seja bastante utilizado, né, muitos autores questionam esse termo, né? Por quê? É porque acontece, tem uma questão nessa história toda, que aí eu vou dar um passo para trás, para frente, para depois voltar nessa questão que a gente está falando aqui. É a questão da união entre Israel e Judá. Né? União. Aí, muito se debateu, biblicamente, historicamente, sobre a questão de que desde sempre Israel e Judá, os dois reinos, eram unidos. Né? Como fala lá no texto, de que os dois seriam né, um reino de Israel, governado por Davi, a partir de Jerusalém. Por isso que se usa o termo história de Israel de forma generalizante para englobar Israel e Judá. E aí, dentro desse termo, acaba entrando hebreus, israelitas, né, no sentido geral. Mas hoje se tem questionado muito, historicamente falando, sobre a validade histórica dessa informação. Né? Cada vez mais, e até a minha dissertação de mestrado trata sobre isso, os historiadores têm visto que, na verdade, desde o início, Israel e Judá foram reinos separados. Tinha o reino de Israel e o reino de Judá. Por isso que eu disse no início que é importante falar a história de Israel e Judá de forma separada. E a partir desse questionamento, o termo hebreus acabou entrando em desuso. Por quê? Porque o termo hebreus dá a ideia de um povo, né? um só povo. E aí, às vezes, se usa o termo israelitas e judaítas, né, para se referir israelitas ao Israel, ao norte, e judaítas a Judá, o sul. Né? Então, assim, mas acaba se usando esses termos, às vezes, enfim, por falta de oportunidade, porque é uma questão um pouco complexa, né? Acaba se usando. Mas o termo hebreus ele tem essa função de explicar, né? De dar uma origem comum a esses dois grupos, mas que hoje em dia se sabe que muito provavelmente, né? Nada em história absoluto, mas muito provavelmente, na verdade, eram dois reinos separados. Enfim, a gente pode até tratar sobre isso depois, né, um pouco mais profundamente, mas que, na verdade, eram dois reinos assim separados e distintos. Né? Acho que é isso. Isso na teologia é muito interessante a gente ver também, porque parece que a história foi contada de trás para frente, né? Haviam centenas de tribos naquela região que foram se reunindo, né? Se reuniram em 12 tribos que, para achar uma origem comum, reconstrói a sua história até um patriarca comum, enfim, vai regredindo até Adão, até Deus. E na teologia, aí surge na própria história, né, antiga desse povo, que não era um povo, eram vários, mas que se sentiu um povo, a história da eleição, né, de ser um povo escolhido, né? E é aí que eles encontram talvez essas tradições e vão tornando as tradições comuns para significar essa eleição de um povo, né? Agora, como teólogo e católicos, a gente tem que tomar o cuidado também de não desfazer da história bíblica, né? Da história religiosa bíblica, porque senão daqui a pouco alguém vai dizer que a gente está falando que é tudo mentira, né? Que não houve um Moisés, não houve um Abraão, não houve uma revelação de Deus, né? Agora, é importante destacar isso, porque a revelação de Deus nunca é abrupta, né? Se questiona muito isso, por que Deus não está fazendo milagre aqui para eu ver, né? Por que ele não fala comigo, né? E não é assim que Deus age, né? E é assim que surgiu na história desse povo a convicção de que eles eram o povo eleito. Você concorda comigo que essas histórias foram contadas de trás para frente, né? E com Sim, certeza é Deus que conduz a esse entendimento, né? A gente não pode desprezar isso.
Não, eu acho você colocou perfeito. Eu acho que, assim, quando a gente fala dos processos históricos, da forma, né, como as coisas se constituíram, a gente não deve entender isso de uma forma assim, então a Bíblia tem que ser descartada, lá o que está dizendo ali é verdade, então joga tudo fora, né? Não é, a questão não é essa, entendeu? Quando a gente faz história de Israel, história de Judá, a gente está entendendo, buscando compreender um processo que até mesmo Deus usou desse processo para agir, para se revelar, para se manifestar. Né? A forma como eles se compreendiam como povo, como povo eleito, como a relação que eles tinham com o seu Deus. Eu acho que tudo isso a história vem dar uma cor para que a gente veja mesmo a forma como Deus usou daquela situação para se revelar. Né? Então eu acho que sobre essa questão da teologia da revelação, o professor pode até falar melhor, né, do que eu, mas eu acho que é mais ou menos por aí, sobre essa questão de que Deus ele usa dessas questões para se revelar. Sim, inclusive das dificuldades, né, do Senhor. Vamos pensar em Moisés, né? Se Moisés estava no Egito, a própria Bíblia conta isso, né? Ele via a situação daquele povo, né? E que estava sofrendo com a escravidão, e ele defende aquele povo, defende um irmão, inclusive ele matou um egípcio lá para defender o outro, né? Que estava apanhando, né? E foge do Egito por causa disso, e por isso ele vai sendo o escolhido, ou seja, Deus veio usando dessas situações para mostrar, olha, esse povo aqui está no caminho errado, esses egípcios estão fazendo a coisa errada. E mesma coisa nos outros, né? Esses cananeus estão adorando ídolos. Esse pessoal em volta aqui está tudo fazendo ídolo, mas esses ídolos são só barro, são só pedra, são só metal, pedaço de madeira. E vai surgindo assim a revelação de Deus como o único Deus. Não, isso aqui, esses ídolos não são Deus, né? Aí surge aí a lei de Moisés, né? O primeiro mandamento, né? Só terás um Deus. Eu sou um Deus único, né? O Léo, ele comentou aqui sobre os hebreus que, segundo o Vicente Artuso, o nome hebreu aparece relacionado à escravidão e, portanto, não a uma etnia, mas a uma condição social de escravos. Eu não conheço essa tese, mas pode ser também, né? O nome hebreu. Sim, é porque o termo se relaciona com um outro termo que era usado muito pelos egípcios, que é apiru, né? E aí desse termo apiru teria vindo, porque os apirus para os egípcios seriam entre aspas, tá? Seriam bandidos, seriam pessoas assim que ficavam à margem da sociedade, sabe? Então, tem algumas teses, assim, um pouco antigas também, que falam que, na verdade, o termo hebreu ele teria nascido desse termo apiru, né? Que os hebreus, antes de terem sido escravizados, eram párias na sociedade, né? Enfim. Mas tem essa interpretação que o Léo colocou e existe também Agora que você essa falou, interpretação, sim. agora que você falou, eu acabei lembrando da tese. Mas segundo a Bíblia mesmo, o nome hebreu vem de Eber, né? Que seria um personagem, né? Ele não dá essa interpretação aí de um povo, mas um personagem lá ligado à descendência de Noé. Mas aí é essa questão de se tomar tradições, né? Para dizer da origem de um povo, de um lugar, né? Agora, tem outra tradição também, depois do Êxodo, que é muito forte, parece, na Bíblia, mas que essa é bem mais complicada na própria Bíblia. Não há um consenso assim, do que ocorreu, que é a questão da conquista de Canaã, né? O povo que está em Êxodo, que está sempre migrando, ele quer uma estabilidade, ela quer se tornar um povo. E naquela região eles tinham Canaã como
uma terra onde corre leite e mel, né? Uma terra de prosperidade. Não sei se naquela época, geograficamente, isso correspondia à realidade, muito provavelmente, né? Então, esses grupos, então, tentam conquistar Canaã, mas a Bíblia não fala com precisão como foi essa conquista, né? Até é interessante que o Moisés, que conduz o povo, ele não chega, né, na terra prometida. Aliás, ninguém dos que saíram do Egito, segundo a Bíblia, chega à terra prometida. Por causa, a interpretação teológica do texto, do pecado. Por causa do pecado deles, eles ficam girando naquele deserto e nunca chegam, né? Mas o que que a história tem a dizer sobre essa conquista ou não conquista de Canaã? Então, é aquilo. Existem três teorias, porque a gente está falando aqui sobre. Porque na história de Israel tradicional, né, a gente tem um período da pré-história de Israel, digamos assim, né, que seria os patriarcas, o Êxodo. E a história de Israel, assim, propriamente dito, ela começaria a partir da conquista, né? Então, assim, existe a grande questão aí em relação à conquista, a grande pergunta que se faz é qual é a origem do povo de Israel? É um povo da terra, é um povo cananeu, como os outros, como os edonitas, como os amonitas, como, né, enfim, os outros, ou é um povo vindo de um outro lugar? Né? Então, assim, existem várias teses sobre isso aí, basicamente três mais proeminentes, né? Para não ficar muito longo, eu não vou falar sobre as três, né? Mas, assim, se a gente for pegar o próprio texto em relação à conquista, a gente vê que a gente consegue perceber claramente, isso aí não precisa ser nenhum historiador, teólogo. Você lê os textos, como a gente está falando aqui, e a gente vê que dentro deles existem camadas de tradição, né? Diferentes umas das outras, né? Então, assim, sobre essa questão da conquista também, muito se debate, né? Alguns arqueólogos falam, nesse livro que eu falo, tem um livro também que aborda essa questão. O título do livro, assim, é um título maldoso, né? Que a editora, quando colocou o nome do livro, né? Que traduzido em inglês não tinha nada a ver com o título que a editora deu, mas é um livro de 2003, o nome do livro é A Bíblia Não Tinha Razão. É um título maldoso mesmo. Aí depois a Paulus, se eu não estou enganado, recentemente a Paulus relançou esse livro com um título mais próximo ao original em inglês, que é A Bíblia Desenterrada. Né? Basicamente esse livro tem a função de trazer à tona as questões arqueológicas, bíblicas. Acho que até uma das perguntas que foram feitas na caixinha relacionada a isso, qual é o papel da arqueologia no estudo, né, da Bíblia. E aí esse livro que eu estou falando para vocês, aí, enfim, eu vou citar o título mais próximo do original, né, que é a Bíblia Desenterrada. Ele traz lá essas questões, ele mostra que mais ou menos ali no século XI, século X antes de Cristo, as cidades-estado que haviam em Canaã sofreram uma destruição. Isso a arqueologia testemunha que houve uma destruição das cidades-estado cananéias no século X. E aí muito se relacionou essa destruição com a invasão, né, dos hebreus e tal. Mas, enfim, existem outras teorias, né, como eu falei. Mas eu tô ao longo da nossa conversa aqui, professor, indicando referências, né, que eu acho que é importante fazer isso, mas é porque eu acho que, assim, para a pessoa que nos ouve, que for interessada, é bom porque ela tem um lugar para buscar, né, se ela se interessar. Mas nesse livro ele traz um pouco dessa questão sobre... Ele aborda tudo, ele aborda os patriarcas, aborda o êxodo, aborda a conquista, monarquia e vai até o exílio, né? Mas aborda esses cinco eixos aí da história de Israel, ele aborda de uma forma arqueológica, ele traz a arqueologia para a conversa também, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Existe uma teoria forte sobre essa questão das cidades que foram destruídas.
Mas não é só essa teoria, existem outras também. Porque assim, na Bíblia, no Êxodo, né, dá aquela ideia inicial de que o povo, que tinha um povo lá naquela região, né, os cananeus, e que os, os israelitas iriam entrar e guerrear com eles. E várias das histórias que tem lá são de guerras com aquele povo. Sim, Enquanto outros textos na própria Bíblia fala assim, de uma convivência pacífica naquele meio ali. pacífico. Então, assim, a gente fica por entender se houve conquista ou se houve apenas uma migração e provavelmente as duas coisas, né? O povo vai migrando de um lugar para o outro e em alguns lugares há algumas brigas, em outros não. E é assim toda a história da humanidade, né? Então ficou todas essas tradições aí para a gente na própria Bíblia, né? Sim, porque, como, né, o senhor está falando aí, são questões de tradição, porque, né, foi bem lembrado. Existem textos onde a gente vê um conflito direto, né, entre os israelitas e os ditos cananeus, e outros textos onde você vê uma convivência pacífica, e outros textos ainda que mostram, como é o caso dos gaboanitas, né, aonde eles se submeteram pacificamente, chegaram lá para Josué e falaram, olha, a gente está aqui e se submete a você de uma forma pacífica, né? Então, assim, tem três questões aí, né? Tem três tradições que, assim, a gente poderia trabalhar elas com mais profundidade, assim, né? Uma teoria de conquista militar, uma teoria de convivência pacífica e uma teoria de auto... Né? É tipo uma auto-entrega, né? O povo mesmo que vai, com a sua própria livre vontade, se entregar, né, a Josué. Enfim, são teorias, né? São tradições, né? Sim. Talvez a mais conhecida, talvez não, a mais conhecida é a Jericó, né? Que as Pois é. muralhas caem Eu e ia tudo até mais. comentar isso, não tenho detalhes sobre isso, mas eu lembro nas aulas de História de Israel que a professora dava como exemplo Jericó, né? Que tem aquela história toda na Bíblia, que, que houve lá o cerco de Jericó, que o pessoal orava e no dia Sim, certo houve o grito lá do pessoal e as muralhas caíram, né? E agora eu não lembro os detalhes, mas ela demonstra que na provável chegada desse povo a Jericó, essas muralhas já estavam caídas há algum tempo, né? tem, isso, tem um pouco disso mesmo. Tem, tem essas questões, né? Enfim, é aquilo, é um pouco essas que muito se tem muitas informações assim dos juízes para frente, monarquias, exílio, período persa, até aqui, até a gente está conversando agora sobre a conquista, né? A gente ainda dispõe de poucas informações, né? Porque são muitos anos, né? Assim, muitos anos e pouca escrita. Porque quando a gente lê a Bíblia, parece, a gente vê lá um livro bonitinho, fechado, com início, meio e fim, teoricamente, né? De Josué contando sobre aquilo, mas para aquilo ali chegar no estágio que está, demorou muito tempo. Né? Eu citei aqui lá no início o livro, né? A chamada História Deuteronomista. Ele fala sobre o livro de Josué também, né? Sobre o processo de composição do livro de Josué. Né? Enfim, são demorado, é complexo, enfim, E poucas informações disponibles, né? nessa época também, dos juízes, tudo, há também, parece que duas tradições, né? Uma pró-monarquia e uma anti-monarquia. A gente vê isso nos textos, né? Se não me engano, de Sim, Samuel, né? No livro de Samuel, sim, há um conflito ali. Uns querem um rei, outros não querem um rei. Ora o texto elogia o rei,
Tá travando um pouquinho sua fala, Tá me Márcio. ouvindo? Tá travando um pouquinho. Já tá vendo. Tá travando um pouquinho aí. Mas também a gente já também está extrapolando um pouquinho o tempo. Eu acho que a gente poderia concluir um pouco falando da última etapa, né, dessa história toda, que é a época dos exílios, né, que não foram só um, foram vários, que daí para frente talvez a gente tenha mais história propriamente dita para contar, né? E em seguida vem todo o Sim, período de dominações, né, a Síria, persa, grega, que aí já começa a facilitar o historiador, porque aí você tem fontes de outros povos também, né, para reconstruir essa história, né? então eu acho que assim, primeira coisa, é importante salientar do exílio, dos dois exílios, né? A gente teve um exílio assírio, que Israel foi para a Síria, né? Até pouco tempo atrás se tinha a ideia de que quando Israel foi para o exílio na Síria, Israel teria perdido totalmente a sua identidade, né? As tribos do norte teriam se perdido, né? Até recentemente se defendeu isso. Está sendo formulada uma tese de doutorado na Unesp também, de uma cientista da religião chamada Cecília Toselli, aonde ela contesta essa afirmação, mostrando, e a tese dela é muito interessante, mostrando que mesmo na Síria os israelitas mantiveram a sua consciência como povo, consciência religiosa, social, política, cultural. Mas mesmo assim, mesmo eles tendo mantido, como ela mostra na sua tese, eles pouco ou nada escreveram naquele momento. Ou se escreveram, não chegou até nós. Judá, que Israel foi exilado em 722, né? A Síria. Judá foi exilado mais ou menos 589, 590, 599, 590, 589 por aí, no famoso exílio da Babilônia, né? E aí sim, nós temos toda uma literatura em torno disso, livros, né, como o livro das Lamentações, Jeremias fala sobre isso, Reis fala sobre isso, Isaías fala sobre isso, enfim, Ezequiel fala sobre isso, alguns salmos, né, enfim. Então a gente tem mais conteúdo sobre esse momento, né, e literatura, né, sobre a questão do exílio em Babilônia, né. Depois da Babilônia veio o período persa, né, o Império Persa dominou o Império Babilônico e permitiu que os exilados voltassem, mas poucos voltaram, a maioria não voltou, né, a historiografia tem pontuado isso, que a maioria não voltou porque já tinha uma vida muito boa, nem em Babilônia, porque a terra da Babilônia é uma terra muito mais rica, né, assim, tinham mais contato com outros povos, né, do que em... mas muitos voltaram, alguns voltaram para ajudar. Quando eles voltaram, estabeleceram ali de novo uma colônia. Aí veio o período persa, aí vem os livros de Esdras e Neemias, profeta Zacarias, conta todo esse contexto aí de volta. O terceiro Isaías, né, também conta um pouco sobre isso, sobre essa volta. E depois veio o período grego, né? Primeiro teve o período teve dois períodos, um primeiro período dentro da questão grega, né? Os gregos dentro do Império do Alexandre o Grande e tal. No primeiro momento foi permitida uma liberdade de culto ali, mas no segundo momento já teve apertou um pouco, colocaram uma estátua de Zeus dentro do Templo de Jerusalém, e aí culminou em uma revolta, né? Na revolta dos Macabeus, como tem o livro dos Macabeus, né, contando um pouco sobre isso. E nesse meio termo aí de revolta contra os gregos, aí entra os romanos,
né? Os romanos vêm com Pompeu Magno, né? Ocupando aquela região, e aí a dominação romana ela vai estender até o ano 70, né? E aí Jesus ele atua, ele está inserido nesse contexto de dominação romana, né? Alguns textos do Evangelho, poucos, mas alguns mostram muito essa questão da dominação romana. E, enfim, e a história de Israel não termina, tá aí até hoje, visto que o Estado de Israel está aí, né? Aí a gente poderia debater se o Estado de Israel hoje, tal como está lá, né, é descendente desse antigo Estado de Israel, se é ou não é, enfim, mas a história de Israel, ela continua, e a gente está vivendo ela ainda hoje, né? Então é mais ou menos isso. É interessante que a história de Israel bíblica, né, ela termina justamente no Antigo Testamento, né, com essa revolta dos Macabeus. Inclusive, os judeus mesmo não incluem o livro de Macabeus porque já está fora do período que eles consideram judeu. Né? Porque daí para frente é período grego para eles. E eles fecham a Bíblia hebraica. Não, a Bíblia hebraica Sim. vai ser só os textos em hebraico. Aí surge aquela questão do cânon bíblico todo, por que eles não têm 7 livros que os católicos têm, né, no Antigo Testamento? É um pouco dessa questão. Mas aí se perde um pouco dessa história, né, que é o período que a gente chama de intertestamentário. Entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo, tem um intervalo de 150, 200 anos que não se conta nenhuma história, praticamente, na Bíblia, né? E fica essa lacuna para o Novo Testamento, que a gente chega no Novo Testamento, já tem todo um judaísmo instalado que não tinha no Antigo Testamento. Tem lá os fariseus. Sim. No Antigo Testamento tinha fariseus. De onde surgiu esse povo? Surgiu tudo aí nessa revolta, nesse período para frente, tá? Mas aí é só para instigar mesmo a curiosidade do pessoal de estudar um pouco mais isso, né? Eu sugeri a gente terminar o assunto aqui. Tem muita conversa, da participação aí, e a gente deve preparar um curso, né, sobre essa história toda, a história de Israel e Judá, dos patriarcas, de todas essas tradições aí, que realmente é um campo de estudo que carece um pouco, né? A gente tem alguns livros que você está indicando, mas que às vezes é inacessível para a maioria das pessoas. E é um estudo importante, que a gente deveria se debruçar um pouquinho mais, né? Não é só ler a Bíblia ali, tentar fazer uma história, uma linha do tempo, igual tem nas nossas próprias Bíblias, tem, né, uma linha do tempo ali, assim. Mas é preciso entender o fundamento disso tudo, né? Até mesmo para corretamente interpretar a Bíblia e entender as raízes de nossa fé. A gente está montando, Deus está montando esse conteúdo, e em breve a gente vai disponibilizar para o pessoal, né? Eu devo, essa semana, ainda disponibilizar um link aí de interesse, né? A gente vai sondar quem tem interesse de estudar esse assunto, para a gente montar esse curso de acordo com o interesse das pessoas também. Então a gente vai pôr um link aí para a pessoa cadastrar um e-mail só, para a gente manter contato com os interessados. Matheus, se tiver mais alguma coisa para comentar, fique à vontade. Eu já agradeço a sua disponibilidade, e foi muito boa a conversa, esclareceu muita coisa, inclusive para mim, né, que eu estudei muito pouco isso na faculdade e a gente acaba esquecendo muita coisa. Muito obrigado. Eu também queria agradecer a todos, né, ao professor Imás pelo convite. E, enfim, eu acho que esses são os momentos de deixar a nossa pesquisa assim, um pouco conhecida, né? Porque a gente muito debate na faculdade
formas de deixar fazer que a nossa pesquisa seja conhecida, né? Então, uma forma bem rápida e sucinta, é mais ou menos isso que eu pesquiso, né? E, enfim, eu tenho o maior prazer e gosto de poder compartilhar isso com quem se interessa. Então, muito obrigado. Então tá bom. Obrigado quem participou aí. A gente vai essa gravação aí. Até uma próxima, se Deus quiser.